Fala galera do Gran Cursos Online, sou o professor Ivan Lucas e nesse vídeo vim falar de princípios da administração pública fazendo exercícios da banca FCC. Vamos para a tela galera, sem perder tempo, vamos trabalhar de princípios conforme a banca, o quê? Conforme a banca Fundação Carlos Chagas. Questão número 1, todo mundo nessa animação. Um dos princípios do direito administrativo denomina-se especialidade. Referido princípio. Gente, a especialidade ela está relacionada com a administração indireta. O princípio da especialidade tem a ver com descentralização administrativa. O que acontece? Toda vez que há uma descentralização, a administração pública, por meio de lei, cria ou autoriza uma entidade da administração indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista ou consórcio público. E essa entidade da administração indireta, ela é especializada em determinado assunto. Por isso o princípio da especialidade, ela tem uma especialização para aquele determinado assunto. É proibido, gente, criar, instituir, constituir uma entidade da administração indireta de forma geral, para exercer atribuições genéricas, gerais. Não, o princípio da especialidade. Com base nisso, vamos aqui para a tela, gente, já sabemos o que é o princípio da especialidade. Com base nisso, podemos chegar à seguinte conclusão. Letra A. Referido princípio decorre dos princípios da legalidade, porque precisa da lei estabelecendo a especializada, e da indisponibilidade do interesse público, ou seja, o interesse coletivo, não posso dispor o interesse da coletividade, eu só posso tratar daquilo que eu fui criado, e concerne e refere-se à ideia de quê? A uma ideia de descentralização administrativa. Decorre de uma ideia de descentralização administrativa. Já matamos, é a letra A. Descentralização no sentido, por exemplo, vamos imaginar aqui, vou colocar aqui embaixo. Vamos imaginar a União cria, por exemplo, uma autarquia, o IBAMA, galera. O IBAMA, a União cria uma autarquia que seria o IBAMA. Cria através de lei. União faz parte da administração direta e é uma entidade o quê? Política. O IBAMA faz parte da administração indireta e é uma autarquia, galera. Isso mesmo. Entre o IBAMA e a União não há subordinação, só existe vinculação. Não existe subordinação, só existe vinculação. Essa lei que criou o IBAMA, ela especializa o IBAMA em determinadas atividades. Por isso o princípio da especialidade, por isso a letra A. Quer ver? Vamos ver as outras? Letra B. Tem aplicabilidade no âmbito dos órgãos públicos, haja vista a relação de coordenação e subordinação que existe dentro dos referidos órgãos. Falso. Especialidade não tem a ver com órgãos públicos, tem a ver com descentralização, tem a ver com entidade administrativa. C. Aplica-se somente no âmbito da direta. Falso. A especialidade é justamente a direta para a indireta. Beleza, gente? Direta para a indireta. É interessante que aqui eu coloquei união direta e IBAMA autarquia. Melhor colocar aqui, ó. IBAMA indireta, para ficar bonitinho. É uma autarquia que faz parte da indireta. Letra D. Decorre do princípio da razoabilidade. Está intimamente ligado ao conceito de desconcentração. Falso. Desconcentrar é criar órgãos. Então não tem a ver com a especialidade. E letra E. Relaciona-se com o princípio da continuidade do serviço público e destina-se tão somente aos entes da direta. Falso. Já vimos o que é especialidade. Especialidade tem a ver com a administração indireta, tem a ver com as entidades administrativas, que são instituídas por meio de lei e são especializadas em um determinado assunto. Voltando aqui, resposta letra A, de amor, de aprovação, galera. 2. Considere o seguinte trecho.
extraído da obra de Diego de Figueiredo Moreira Neto. Aí ele vem e traz o seguinte: a melhor realização possível da gestão dos interesses públicos, veja, melhor realização possível da gestão dos interesses públicos, posta em termos de plena satisfação dos administrados, olha isso aqui, plena satisfação dos administrados com os menores custos. Não vou nem continuar, vem aqui comigo. Plena satisfação com os menores custos. Melhores resultados gastando o mínimo possível. Racionalização da gestão. Qual o princípio que vem na sua cabeça? Eficiência, né, gente? Ser eficiente é isso. É tentar fazer o máximo possível gastando o mínimo. Beleza, gente? Voltando aqui, gente. Menores custos para a sociedade. Ela se apresenta simultaneamente como um atributo técnico da administração, como exigência ética a ser atendida no sentido weberiano de resultados. O negócio é busca por melhores resultados. E coroando a relação como uma característica jurídica exigível de quê? Boa administração. Não tem nem discussão que a 2 estamos falando do princípio da eficiência. É correto concluir que os ensinamentos do autor se referem ao conteúdo de qual princípio, galera? Ao conteúdo do princípio. Letra A, moralidade, que serve de parâmetro de controle para revogação dos atos. Já estaria falso, porque os princípios servem de parâmetro de controle para anulação dos atos. Porque um ato que viola um princípio, ele é ilegal e por isso tem que ser anulado. Letra B, proporcionalidade, que possui primazia e preferência diante dos demais princípios. Tá falso, porque primeiro já não é proporcionalidade, aqui também não é moralidade, porque é eficiência. Preferência e primazia sobre os demais princípios? Não há hierarquia entre os princípios. Não há hierarquia entre os princípios. Então, não existe, esse princípio se sobre... Não, os princípios, no caso concreto, eu tenho que ver no caso concreto a aplicabilidade deles, mas sem dizer que existe uma hierarquia. Voltando aqui, então a letra B está errada. Letra C, economicidade. Você até poderia pensar em economicidade, que ele diz assim, que se aplica após a prática do ato como ferramenta de controle de menor custo. Falso. Primeiro porque é eficiência, né, gente, efetivamente. E economicidade não é só após a prática do ato, é antes, durante. Beleza, gente? Letra D, impessoalidade, que impede escolhas baseadas em critérios eminentemente técnicos. O que é isso, gente? Lógico que não impede isso. Pois analisa o desempenho da administração para garantir o atingimento dos melhores resultados. Falso. Letra E, eficiência, que visa orientar a gestão pública ao atendimento das finalidades previstas em lei. Veja, pela melhor forma possível, não bastando apenas a análise meramente formal. Não basta apenas eu analisar, peraí, cumpriu a lei, mas de que forma ele cumpriu a lei? Ah, é um processo administrativo, ele decidiu um processo administrativo? Decidiu um processo administrativo. A lei determina que ele decida esse processo administrativo? Sim, mas como que foi essa decisão? Custou muito, foi muito custosa para a administração ou foi uma decisão que, durante o processo, gastou-se o mínimo possível para que a administração seja racionalizada? É isso que é o princípio da... Volte aqui, gente. Eficiência. Resposta à letra E de elefante. Continuando, 3. O princípio da supremacia do interesse público. Vejam só, galera. Nós temos dentro do direito administrativo 2 supraprincípios, ou princípios que fundamentam todo o direito administrativo, que é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade dos bens e dos interesses públicos. São 2 supraprincípios, fundamentam todo o direito administrativo e norteiam o que nós chamamos de regime jurídico administrativo. O que é o regime jurídico administrativo? É um conjunto de normas que permitem ao Estado atuar em supremacia. É esse conjunto de normas que permite ao Estado atuar em supremacia. Esse regime jurídico administrativo tem a supremacia e a indisponibilidade. O que é a supremacia do interesse público? Entre o interesse público e o privado vai prevalecer o interesse
público. E a indisponibilidade? Os interesses não pertencem ao agente público. Então não pode o agente público abrir mão desses interesses porque não pertencem a ele. Beleza? Então, voltando aqui, ele quer saber da supremacia. Supremacia do interesse público na questão número 3. Letra A. É hierarquicamente superior aos demais princípios. Falso. Não há hierarquia entre os princípios. Isso você tem que levar para a prova. Letra B. Foi substituído, não existe mais, pelo princípio da indisponibilidade dos interesses públicos. Falso, eles se completam, a supremacia e a indisponibilidade. Não existe isso de que o princípio da supremacia foi substituído. Falso, ele não foi substituído. Ainda existe a supremacia do interesse público e ainda existe a indisponibilidade dos bens públicos. Letra C de casa. Depende de interpretação do conteúdo no caso concreto, não se aplicando a priorística ou isoladamente, sem considerar quem? Os demais princípios e as demais normas que se aplicam aos diversos interesses contrapostos, públicos e privados. Isso é que é princípio. Primeiro, o princípio, a aplicação do princípio, a gente sempre tem que pensar no caso concreto. Não tem como, gente, eu ficar divagando sobre o princípio. Eu tenho que olhar ali no caso concreto e dentro do caso concreto levar em consideração todos os princípios, sem que haja hierarquia. Eu vou ponderar, é o princípio da ponderação dos princípios. Ali no caso concreto, qual é o princípio que vai prevalecer efetivamente? Beleza? No caso concreto, juntamente com os demais princípios. Por isso que a resposta é a letra C. Volta aqui, eu vou ler ela de novo, porque ela é perfeita. Depende do quê? Da interpretação do conteúdo no caso concreto. Não se aplicando a priorística ou o quê? Isoladamente. Sem considerar os demais o quê? Princípios. Eu tenho que considerar os demais princípios e as demais normas que se aplicam aos diversos interesses contrapostos, públicos e privados. Perfeito. Resposta à letra C. Vamos ver a letra D? É aplicado quando inexiste disposição legal para orientar determinada atuação, posto que, em havendo, é típico caso de incidência do princípio da legalidade. Peraí, tá falso. Inexiste disposição legal. Será que a administração pode praticar um ato sem disposição legal? Não. Ele é aplicado, lógico, quando tem disposição legal, porque a administração só pode atuar quando a lei expressamente permite. Letra E, depende essencialmente do princípio da legalidade, uma vez que, para sua integral aplicação e validade, é necessário que exista norma legal expressa nesse sentido. Gente, para eu aplicar esse princípio, para ele ter validade, é preciso de uma norma legal expressa nesse sentido? Falso. Tanto que o princípio da supremacia do interesse público é um princípio implícito. Tanto a supremacia do interesse público quanto a indisponibilidade do interesse público são implícitos. Aí você me pergunta, mas professor, princípio implícito pode ser aplicado? Pode, galera. Eu posso aplicar sim os princípios implícitos e expressos. Para que tenha aplicabilidade um princípio, para que tenha validade um princípio, não obrigatoriamente esse princípio precisa estar expresso numa norma legal. Esse princípio pode ser implícito e ele vai ter validade e aplicabilidade no caso concreto. Por isso, volte aqui, letra E é falsa, resposta letra C de casa, C de certo. Beleza, galera? Vamos pro próximo. 4. A atuação da administração pública é informada por princípios, lógico. Alguns, inclusive, com previsão constitucional expressa, perfeito, que se alternam em graus de relevância de acordo com o caso concreto. De novo, a aplicabilidade do princípio tem que levar em consideração no caso concreto. Num caso concreto, vai prevalecer a moralidade. Num caso concreto, vai prevalecer a impessoalidade. Num caso concreto, vai prevalecer a eficiência. Sem falar em hierarquia.
Voltando, do mesmo modo, a aplicação dos princípios na casuística, no caso concreto, pode se expressar de diversas formas e em variados momentos, ou seja, não há necessariamente idêntica manifestação da influência dos mesmos nas situações e nas diferentes situações e atividades. É o que eu acabei de falar para vocês. A cada caso concreto, eu vou ver como que vai aplicar aquele princípio. Opa, impessoalidade, nesse caso concreto, prevaleceu, mas no outro caso concreto vai prevalecer a moralidade e assim sucessivamente. Voltando, galera, dessa forma, vamos ver, gente, dessa forma, aí ele diz, a exceção do princípio da publicidade, que se expressa pela divulgação dos atos finais praticados, os demais princípios dependem da análise do caso concreto para se possa verificar se foram adequadamente observados. Falso. Mesmo não tem essa exceção. O princípio da publicidade também depende da análise do caso, o quê? Concreto, para saber sobre a sua incidência. Falso a letra A. Letra B, o princípio da supremacia do interesse público, a gente viu ele, pode ser considerado materialmente superior aos demais. O que eu disse para vocês? O que eu bato na tecla? Não há, teoricamente, supremacia e hierarquia entre os princípios. Volta, gente. Letra B, está falso, galera. Ele não é superior aos demais. Letra C de casa. Enquanto o princípio da eficiência se aplica no curso dos processos e atividades envolvidos pela administração, os demais princípios destinam-se ao resultado e aos destinatários finais, não tendo aplicabilidade antes de falso. Gente, os princípios, eles devem ter aplicabilidade antes da atividade administrativa, durante a atividade administrativa, após a atividade administrativa. Os princípios, gente, a aplicabilidade dos princípios é tamanha que eles informam, por exemplo, o legislador. O legislador, quando vai elaborar uma norma administrativa, tem que levar em consideração os princípios na elaboração da norma. Bacana, pessoal? Voltando aqui, então tá falso essa, porque diz, que a eficiência que vai ser as outras, não. Não, falso. Letra D, o princípio da publicidade não incide apenas para orientar a divulgação e a transparência de atos finais, mas também permite aos administrados, por conta da publicidade, o direito de quê? De conhecer documentos, ter informações ao longo do processo de tomada de decisão, e está até expresso lá na 9784/99 como direito dos administrados no âmbito do processo administrativo. Resposta, letra D de dado. Não incide apenas, gente, na divulgação, na transparência, mas também o direito de quê? De conhecer os documentos e as informações ao longo de um processo administrativo. Olha a letra E. O princípio da eficiência é aplicado em conjunto com o princípio da supremacia do interesse público, podendo excepcionar o princípio da indisponibilidade do interesse público sempre que represente solução mais benéfica para a gestão administrativa e o atingimento de resultados em favor do administrado. Olha o que ele está falando aqui. Eu poderia dispor do interesse público em face do princípio da eficiência? Poderia o agente público abrir mão do interesse público por conta do princípio da eficiência? Completamente falso. Volta aqui. Não, 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 não. Eu posso até buscar eficiência, mas eu vou ter que resguardar a indisponibilidade do interesse público. Bacana, pessoal? Falso a letra E de elefante. Vamos para a próxima? Então, letra D, que é a correta. Questão 5, galera. Os princípios que regem a administração pública, vamos matar essa questão 5. A. São aqueles que constam expressamente do texto legal, não se reconhecendo o princípio implícito, aplicando-se tanto à administração direta quanto à indireta. Falso. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Os princípios podem ser expressos ou implícitos e vão ter a força de princípio. Ainda que esteja expresso, ainda que esteja implícito, ainda que esteja expresso na Constituição, ainda que esteja expresso numa lei ou apenas implícito, apenas na doutrina, eu vou reconhecer sua força.
Voltando aqui, gente, letra B. Podem ser expressos ou implícitos. Olha que interessante. Os primeiros, quer dizer, os expressos, aplicando-se prioritariamente em relação aos segundos, ambos se dirigindo apenas à direta. Falso, porque tanto os expressos como os implícitos, tanto a direta como a indireta. E essa prioridade aqui não existe. Não existe essa priorização de princípios expressos em face dos implícitos. Letra C. São prevalentes em relação às leis que regem a administração pública, em razão de seu conteúdo ser mais relevante. Falso, porque são prevalentes em relação à lei. Gente, na aplicação de um princípio, eu não posso violar a lei. Na aplicação de um princípio, eu não posso violar a lei, porque senão ia virar bagunça. Uma bagunça administrativa. Imagina, por conta do princípio de eficiência, eu vou deixar de observar a lei de licitação, porque é o princípio de eficiência. Lógico que não. A aplicação dos princípios devem levar em consideração a aplicabilidade das leis. Volte aqui, letra C está falso, por causa desse prevalente aqui. Letra D, dirigem-se os princípios, dirigem-se indistintamente à administração direta e às autarquias, sim, e as autarquias. Professor, e a indireta? Ele não falou apenas direta às autarquias. Aplicando-os, seja quando for expresso, seja quando for implícito, matamos. Letra D de dado. Aplica direto às autarquias? Sim, aplica direto às autarquias. Veja a letra E, por que ela está errada. Aplicam-se à administração direta, indireta e aos contratados em regular licitação, seja quando forem expressos, seja quando forem implícitos. Esses contratados são os particulares. Você vai me dizer assim, professor, um particular que foi contratado pela administração tem que seguir os princípios da administração? Alguns até que sim, mas não todos. Gente, a administração contrata uma empresa para construir a ponte. A administração contrata uma empresa privada para construir uma ponte. Essa empresa privada tem que fazer concurso? A empresa privada para contratar? Lógico que não. Essa empresa privada tem que fazer licitação para ela comprar os materiais? Lógico que não, porque ela é uma empresa privada. Então, a maioria dos princípios da administração se aplicam apenas na atividade administrativa e não aos particulares. Excepcionalmente, até eu posso defender, por exemplo, que um particular tem que seguir a moralidade. É lógico que ele tem que seguir a moralidade, mesmo sendo um particular. Na verdade, todo mundo acaba tendo que seguir a moralidade. Mas está errado, por quê? Volte aqui. Ele diz, aplicam-se a direta, ficou muito genérico e não é assim. Por isso que está falso. Resposta, letra D de docinho. Questão número 6, galera. Em julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, a Corte firmou entendimento no sentido de que um assessor de um juiz ou de desembargador tem incompatibilidade para exercer o cargo de advocacia. Como assim, professor? Imagina que eu tenho aqui um juiz e esse juiz tem um assessor. E vamos imaginar que esse assessor seja um cargo comissionado, ou seja, não precisa ser servidor lá do quadro, pode ser qualquer pessoa. Tem um cargo comissionado. Imagina, esse cara que tem um cargo comissionado como assessor de juiz, será que ele poderia advogar? Gente, imagina, seria um absurdo, porque esse cara aqui tem acesso ao juiz, às decisões, às ideias. Se esse cara advogar, ele vai ter benefícios que outros advogados não têm por não estarem lá dentro. Beleza? Então o Supremo diz que há uma incompatibilidade para o exercício da advocacia. Esse cara não vai poder advogar. Ao fundamentar sua decisão, a Corte, o STF, explanou que tal incompatibilidade assenta-se, sobretudo, em um dos princípios básicos da administração. Qual seria o principal princípio que proibiria esse cara que é assessor do juiz e trabalha no tribunal de advogar? Olhando os 5 princípios que estão na sua tela, fica claro que seria o princípio da moralidade. Com certeza violaria a moralidade. Seria completamente imoral alguém ser um assessor de um juiz e também advogar. Seria completamente imoral. Seria absurdo isso. Volte aqui, gente. Então, a questão número 6, moralidade, letra D
de docinho. Questão número 7, galera. A administração pública se sujeita a princípios, sim, na execução de suas funções, expressamente consagrados pela Constituição ou implícitos. A gente já viu isso. Os princípios podem ser expressos ou implícitos no ordenamento jurídico. Dessa realidade se pode depreender que a violação aos princípios que regem a atuação da administração pública dá lugar à tutela judicial dos interesses em questão. Como assim? Presta atenção aqui em mim que eu vou te explicar. Gente, atualmente, para que um ato seja válido, ele precisa ser praticado de acordo com a lei e não violar princípio. Para que um ato seja válido, ele tem que ser praticado de acordo com a lei e não pode violar princípio. Pronto, são os dois requisitos para que o ato seja válido. Ou seja, um ato vai ser inválido, ilegal e pode sofrer a tutela judicial, o controle de um juiz. Beleza? Anulando esse ato quando ele violar a lei ou quando ele violar princípio. Quer ver? Agora eu vou ler de novo, vai ficar fácil. Olha a letra A. A violação aos princípios que regem a atuação da administração pública dá lugar à tutela judicial dos interesses em questão. Vou parar aqui. Até aqui tá perfeito. Até aqui tá verdadeiríssimo. Violar princípio com certeza dá lugar ao quê? A tutela judicial, ou seja, o judiciário pode anular o ato. Mas olha o erro. O erro vem a partir daqui, ó. Desde que também tenha havido infração à legislação? Falso. Gente, o ato, presta atenção que eu vou te falar, praticado de acordo com a lei, porém violando o princípio, ele é ilegal. O ato praticado de acordo com a lei, mas que violou o princípio, ele é ilegal. Por quê? Porque o ato é ilegal pelo só e único fato de violar um princípio. Estamos entendidos? Então volta aqui. Qual é o erro? O desde que. Você tá doido? Eu não preciso também violar a lei para que o ato seja ilegal quando viola o princípio. Letra B de bola. Os princípios expressos na Constituição, olha aqui de novo, sempre cai isso, são hierarquicamente superiores aos demais princípios gerais do direito. Falso. Não existe hierarquia entre os princípios. Letra B de bola. Falso, falso, falso. Letra C. A violação de algum dos princípios constitucionais permite a tutela judicial, ou seja, que o judiciário anule, para que sejam conformados ou anulados os atos da administração pública. Perfeitíssimo. Resposta letra C de casa, sem nenhuma discussão. A violação de alguns princípios permite a tutela judicial, com certeza. O só fato de violar princípio pode ser expresso ou implícito. Letra D. Somente os princípios expressos na Constituição possuem coercibilidade para conformar a administração ao atendimento do seu conteúdo. Falso. Os princípios implícitos também têm coercibilidade, ou seja, obrigam o administrador a que sejam observados. Por exemplo, a razoabilidade. O princípio da razoabilidade possui coercibilidade. Se o administrador público, no caso concreto, praticar um ato e não atender à razoabilidade, nós teremos o quê? Uma violação a um princípio e o ato pode ser considerado ilegal. Voltando aqui, gente, letra E. Os princípios previstos na legislação infraconstitucional são regras desprovidas de sanção pelo seu descumprimento, de modo que sua violação não se consubstancia em ilegalidade. Falso, galera. Os princípios previstos na legislação infraconstitucional, se também forem violados, leva à ilegalidade do ato. Por exemplo, a Lei 9784. A Lei 9784 de 99, que trata do processo administrativo no âmbito federal, ela traz no seu artigo 2º 11 princípios expressos: legalidade, moralidade, eficiência, ampla defesa, contraditório, razoabilidade, proporcionalidade, interesse público, finalidade, motivação, segurança jurídica. São 11 princípios expressos na legislação infraconstitucional e alguns nem existem na Constituição, que também possuem coercibilidade. São princípios previstos na legislação infraconstitucional que, se violados, levam à ilegalidade
do ato administrativo. Então, voltando aqui, a questão 7, sem nenhuma discussão, resposta letra C, de certo, de que tudo vai dar certo no seu concurso. Bacaninha, gente? Fizemos aqui uma bela revisão sobre os princípios da administração, fazendo questões da FCC. Até o nosso próximo vídeo. Até lá, galera!